grande estar aqui na casa do Senhor para adorar e glorificar o Senhor. Glória! Aleluia! Glorificar a Deus também pela vida de cada um dos irmãos. Muito bom nós estarmos conhecendo mais uma família, né? Um povo que vai morar no céu. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado presbítero Júnior, também da sua esposa. Ele já falou, né? Nós congregamos juntos lá em Nova Betel, congregação da DIG, na freguesia. E é interessante que lá eu trabalhava liderando evangelismo, e o Júnior, junto com a Bia, eles trabalhavam liderando juventude. É isso? Juventude? E, diga-se de passagem, fizeram um excelente trabalho. Hoje, como é difícil, né, irmãos? Nós, infelizmente, vai ficar meio difícil buscar pessoas que consigam, né, trabalhar, principalmente com juventude. É isso? Mas, louvamos a Deus pela vida desse casal. Como já falaram aqui, né? O Júnior já falou, nosso amigo de bastante tempo. Louvamos a Deus porque vemos aí um crescimento espiritual. Júnior e a Bia foram criados na igreja, né? Minha esposa também, filho de pastor Antônio, né? Eu fui convertido depois dos 20 anos, né? Deus me deu a graça de colocar uma família aí de pastores, né? Minha esposa da DIG. Inclusive, a minha esposa tem um irmão dela que é missionário, né? Alguém aqui talvez já tenha conhecido, o missionário Gelson, pastor Gelson, que passou aí 8 anos, né? Lá no Uruguai, e fez um belo trabalho lá, para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo de número 24. Mateus de número 24, versículo de número 9. Mateus, capítulo número 24, do versos 9. Amém? Vamos entrar na mensagem. Depois nós falaremos um pouco, se der tempo, do nosso livro. O mais importante é entrarmos na mensagem do Senhor. Vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 9, diz assim: Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Eu quero que vocês repitam comigo o versículo de número 24. Ou melhor, vamos começar no versículo 13 e 14, amém? Todos juntos comigo, versículo 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos podem se assentar. Queridos, nós estamos diante do sermão, um dos maiores sermões do Senhor Jesus. Estamos diante do sermão profético. E esse sermão aqui, ele diz respeito, obviamente, como está falando, o sermão profético do final dos tempos. Quando Jesus ele profere esse sermão, ele profere esse sermão para os seus discípulos. E se você for estudar esse versículo, esse capítulo inteiro, você vai ver que os seus discípulos eles ficaram impactados, querendo saber o que acontecerá no final. Isso trouxe uma preocupação muito grande aos seus discípulos. E se nós olharmos para os dias atuais, muitos
muitos fatos que Jesus Cristo falou nesse período aqui já está acontecendo. Se você olhar hoje a dimensão do mundo do cristianismo, e eu estou falando da nossa realidade, você vai perceber que Jesus Cristo ele falou aqui nesse sermão que um dos principais sinais para o final dos tempos era justamente o esfriamento do amor. E quando nós olhamos as Escrituras e contextualizamos até mesmo com os dias atuais, você vai perceber que não somente o amor ele já se esfriou. E aí você vai perceber que esse sermão profético ele fala de acontecimentos no meio secular e ele fala também de acontecimentos dentro da igreja. E quando nós falamos então do esfriamento do amor, nós estamos falando aqui no Sermão da Montanha, ele está falando não somente do esfriamento do amor do mundo secular, não, ele está falando também do esfriamento dentro da igreja. E se nós olharmos hoje num contexto geral, num contexto, nós vamos observar que hoje a igreja ela está, de uma forma geral, ela está mais fria espiritualmente. Você vai ver que a igreja ela está cada vez mais distante dos ensinamentos de Cristo. Você vai ver hoje que dentro da igreja existe um povo que sentimentalmente está frio. É interessante que Jesus Cristo ele vai dizer isso como um alerta para nós, como uma profecia que iria acontecer e que já está acontecendo. Isso serve para que nós venhamos nos despertar, olhar para os nossos dias e nós pensarmos que Jesus Cristo ele está para voltar a qualquer momento e que nós, como filhos de Deus, como escolhidos, nós devemos estar preparados. E é interessante que quando você olha essa palavra, ele vai dizer aqueles que perseverar até o fim. É interessante porque todos nós que estamos aqui, nós tivemos um encontro com Jesus. Todos nós que estamos aqui, de alguma forma, tivemos um encontro com Jesus e ele marcou a nossa vida. Porque quando Jesus ele entra na vida de alguém de verdade, ou quando alguém deixa Jesus Cristo entrar na sua casa, na sua família, na sua vida, ela muda por completo. Louvado seja o nome de Jesus. Então a nossa vida ela foi transformada. E se você olhar, desde o princípio foi assim. Quando olhamos aqui, Jesus está proferindo a sua palavra para os seus discípulos. E quem são esses discípulos, Jesus? Esses são aqueles discípulos que começou com ele até lá no início e permaneceu com ele até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Que assim como aqueles discípulos, eles começaram com Jesus ali. Sabe quando Jesus Cristo fala, vem Pedro larga a rede e vem. Quando Jesus Cristo fala para Mateus, vem Mateus larga tudo e vem. Agora é interessante que quando esses discípulos, eles dizem sim para Jesus, é um sim definitivo. É um sim que vai dar continuidade. E quando de nós, irmãos, nessa jornada, muitos de nós que já dissemos sim, quantos irmãos que já disseram sim para Jesus, mas durante a caminhada, esses irmãos retrocederam? Quantas pessoas que levantaram a mão para Cristo, decidiram segui-lo, mas no final foram abatidos e destruídos? Quantas pessoas começaram no Evangelho muito bem, cheio de alegria, cheio de prazer, experimentaram uma vida nova, mas infelizmente foram derrotados, eles não foram até o fim. Porque nós estamos numa batalha espiritual. A maior decisão que uma pessoa pode tomar na vida é seu encontro com Jesus.
acontecer, acabam ficando para trás. E é interessante porque quando você nota aqui o Evangelho, o próprio Jesus, ele demonstrou que o caminho não seria fácil. Ele demonstrou que haveria perseguições, que haveria luta, que haveria tribulações. Sabe? Ele demonstrou que isso ia acontecer. E é interessante que muitas pessoas às vezes ficam impactadas quando começa a caminhar e a trilhar o caminho cristão. E acaba havendo muitas vezes adversidades, acaba havendo lutas, acaba havendo decepções. E muitas dessas pessoas acabam desistindo da caminhada. E muitas dizem que estão decepcionadas com o Evangelho, muitas dizem que estão decepcionadas com o pastor, que estão decepcionadas com o irmão. Até parece que Jesus Cristo ensinou que nós, ao aceitar o Evangelho, iria viver um mar de flores. E não foi isso. Sabe, a maior promessa que Jesus tem para nós não é no plano terreno, não. Eu não sei qual é a sua necessidade, porque muitos têm diversas necessidades. Muitos precisam de cura, outros precisam de uma libertação na família, outros precisam de uma porta de emprego. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas sabe, a minha maior necessidade, ela não é terrena. A minha maior necessidade não é a cura, a minha maior necessidade não é a porta de emprego. A minha maior necessidade é viver uma vida com Cristo, independentemente do que Ele vai fazer por mim. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, o que eu quero viver, o que nós temos que viver, é o sonho de um dia. Nós sabemos que quando nós passarmos dessa fase, nós iremos encontrar Jesus na glória. Não há nada mais importante para nós. Sabe? A casa passa, os bens materiais, a riqueza vai embora. Sabe? No dia da sua morte, no dia em que você for chamado, acabar a sua missão aqui na terra, Deus fala, acabou o seu tempo. Acabou. Aí vai ser contado lá o que você fez aqui na face da terra. É por isso que, se você olhar a palavra de Deus, você vai observar que uma das principais missões de nós que somos igreja, de nós que somos ministros do Evangelho, a nossa principal missão é tirar o homem, o coração do homem das coisas materiais. É tirar o coração do homem das coisas terrenas. É tirar do coração do homem aquilo que Jesus Cristo fez, a ansiedade, a preocupação com a riqueza, a preocupação com os bens materiais, a preocupação com o status, com posição. Não! Nós precisamos estar preocupados é ter uma vida de intimidade com Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Status, posição, dinheiro, tudo isso passa. E nada disso é mais importante e mais fundamental do que a vida eterna. É interessante porque quando você vê dentro da caminhada quantas pessoas que foram chamadas para viver o Evangelho, essas pessoas ficaram para trás. Aí talvez você encontre pessoas falando um monte de coisa. Aí elas começam a contar um monte de problemas, um monte de dificuldade, porque aconteceu isso, porque isso ainda... Ei, queridos, talvez se eu e o presbítero fosse contar a nossa história, se a Bia, minha esposa, fosse contar a nossa história, tudo que nós passamos, o Júnior, a Bia, a minha esposa, parece muito fácil quando nós estamos pregando aqui. É muito bonito, nós estamos aqui pregando, falando, e é por isso que eu defendo que a igreja, ela tem que pregar a verdade. Muitas vezes
presença de Deus. Aleluia. Mas nós, como evangelho do reino, nós temos que pregar a verdade, a realidade. Porque nós falamos que o evangelho é flores. É fácil ser cristão, é bonito ser cristão. A minha caminhada foi tranquila, não teve nenhum empecilho, não teve nenhum problema. Aí as pessoas começam a passar. Ué, para ele está tudo bom, então por que eu passo por isso? Por que eu passo por essa dificuldade? Nós precisamos dizer a verdade e falar como Jesus Cristo ele pregava a verdade. Ele dizia: vocês serão perseguidos, até mesmo dentro da igreja haverá conflito, haverá traições, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, quando nós vemos, nós somos aqueles que estamos perseverando até o fim. Nós somos aqueles que estamos perseverando até o fim. Quando você olha para um missionário, é muito bonito você olhar para um missionário, você vê a obra missionária. Esse nome missionário, nos dias atuais, vira status, vira posição. Muitas pessoas querem, mulheres, homens, querem esse título de missionários, mas não sabem o peso da responsabilidade que é ser um presbítero, que é ser um evangelista, que é ser um pastor, que é ser um líder de jovens, de adolescentes, um líder de mulheres. Não sabem o peso e a responsabilidade espiritual que está em nossas costas. Meu Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Há um peso espiritual sobre nós. O que é isso? Há uma responsabilidade sobre nós. Quando nós aceitamos, eu particularmente, quando Deus me chamou, eu vi que a coisa era séria, e que Deus me chamou para o presbitério, para o pastorado. Os irmãos pensam que foi fácil. Muita gente que é assim, sabia? Ah, você quer ser presbítero? Eu quero. Quer ser pastor? Eu quero. Você quer ser missionário? Eu quero. Quer ser irmão? Eu quero. Quer ser religião? Eu quero. Irmãos, a obra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Não foi fácil para mim. Porque cada passo que você dá, um degrau que você sobe espiritualmente, você atender uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade moral, uma responsabilidade espiritual. Você tem que viver, quer que sim, quer que não. Nós, como membros da igreja, temos uma responsabilidade espiritual e uma responsabilidade moral. Agora, quando você assume uma responsabilidade dessa, é mais oração, é mais jejum, é mais consagração, é mais leitura da palavra, é mais compromisso, é mais comprometimento com a obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante que nós, infelizmente, estamos nos tempos hoje difíceis, porque as pessoas dizem sim, mas não tomam sobre si a sua responsabilidade. As pessoas muitas vezes dizem sim, mas não querem pagar o preço. E quando nós, como líderes, nós estamos tratando de almas. Glória a Deus. Nós estamos tratando de pessoas. Aleluia. Aleluia. Nós estamos tratando de famílias. E o líder, ele pode tanto levantar a igreja ou um coral de adolescente e jovem, quanto ele pode abater. É por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Agora, quem quer pagar o preço? Eu me lembro que em 2005 eu fui líder de adolescente na congregação multimulher. E o missionário, ele é o quê? Uma pessoa escolhida por Deus. O missionário não se escolhe, o pastor não se escolhe, o presbítero não se escolhe. Eu não escolhi, não posso me escolher para ser um presbítero, porque eu preciso do quê? Da unção de Deus. Aleluia.
até mesmo você e a pessoa que é líder de irmã, todos precisam, principalmente líderes, precisam ser ungidos por Deus. Agora, quando nós vamos para a liderança, é preciso pagar preço. É preciso se envolver com alma. É preciso se doar de coração. Ei, o trabalho para o Senhor tem que ser um trabalho de excelência. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem que zelar pela obra de Deus e você vai ter que fazer o seu melhor. É interessante que na época que eu fui líder de adolescente, aí o próprio Deus me escolheu. Eu estava lá na minha casa em 2004, recém-casado, quando fazendo 25 anos, agora 2004, né? Eu me casei em 2004, estamos fazendo 24 anos de casado. E aí, 20, filho. no mês de dezembro, Deus falou no meu coração que eu seria líder de adolescente. E eu falei para minha esposa, Gilda, Deus está falando dentro do meu coração que eu vou ser líder de adolescente. Mas eu não quero ser líder de adolescente. Eu não quero ser líder de adolescente, dá muito trabalho. Adolescentes são rebeldes, adolescente é difícil. Eu não quero ser líder de adolescente. Eu falei isso para Deus, falei isso para a Gilda. Aí a minha esposa falou assim para mim: quem vai te chamar para ser líder de adolescente? Realmente, ela percebeu que eu não tinha nenhuma experiência. Eu era novo convertido, eu tinha 3 anos de crente, eu não tinha nenhuma experiência, né? Quem vai te chamar para ser líder de adolescente? Irmãos, aí nós chegamos na congregação Monte Moriá, do NPS, da DIC. Quando eu entrei na porta, o varão olhou para mim, estava do lado do pastor e falou assim: ó, pastor, é aquele ali, ó. É aquele ali. Quando eu entrei na congregação, o líder, presbítero, que era o líder principal, falou: é aquele ali que Deus está falando. Sabe o que é isso? Deus me escolheu. Deus escolheu. Agora, eu mesmo não sabia que eu tinha capacidade. Mas Deus sabe que o... Mas sabe por que Deus escolhe? Porque Deus sabe o nosso coração para a obra. Deus sabe que quando Deus escolhe, é porque Ele sabe que quando Deus escolhe, eu não estou falando quando o homem escolhe, quando Deus escolhe, é porque Ele sabe que nós faremos o melhor. E aí, rapaz, quando eu comecei a liderar os adolescentes, aqueles adolescentes, de 14 adolescentes, passou para quase 30, 20 e poucos adolescentes. Sabe por quê? Porque quando você é ungido de Deus, a obra ela cresce. Quando você é ungido de Deus, a obra flui. Se você é chamado por Deus, naquilo que você colocar as mãos, vai frutificar para a glória de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aí eu vejo se cumprir na nossa vida o que Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos no capítulo 15 de João: eu vos nomeei e eu vos escolhi para que dê fruto. Se Deus te escolheu, se Deus te colocou numa posição, se foi Ele que te chamou, se foi Ele que te ungiu, você vai dar fruto para a glória de Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Agora, aqueles que são chamados, eles vão fazer o melhor. Aqueles que foram chamados, que foram ungidos, eles vão fazer como chamou, vão dar o seu melhor. Sabe? Você foi chamado para louvar, dê o seu melhor. Glória a Jesus. Você foi chamado para liderar, dê o seu melhor. Aleluia. Eu não sei qual foi a sua posição para o que Deus te chamou.
Aí nós estamos hoje, isso aqui é importante porque nós temos que contextualizar. Estamos, infelizmente, muitas igrejas estão fazendo a obra de Deus relaxadamente. Deixa eu falar uma coisa para você. A missão que Deus te deu não é para você fazer relaxadamente. Não é para você fazer de qualquer jeito. Não! É para você fazer o melhor que você puder. Oh, louvado seja o nome de Jesus. E é interessante que, irmãos, com todo respeito, não quero vangloriar. Eu vi o trabalho da Bia juntamente com o Júlio. E aquela obra cresceu. E eu falo, Adiel é o fruto aí do trabalho do Júlio. Irmãos, eu sei que quando eu evangelizei, quando eu trabalhava com adolescente, você me pergunta para minha esposa, qual foi, é sério, o domingo que eu fiquei em casa? Você, quando trabalha com jovens, com adolescentes, liderando irmãs, né? Liderando, seja na papel de liderança, seja lá qual for, principalmente de liderança de pessoas. Irmãos, são tantas coisas que você pode fazer. Mas uma coisa, Júnior, é muito importante, que você ponha no seu coração. Uma coisa é muito importante, que você ame de verdade. Porque na época que eu fui chamado para liderar adolescente, Deus falou isso no meu coração e eu falei que não. Eu falei assim, não quero. Quero. Mas eu aceitei. E sabe, eu aceitei, mas eu não aceitei superficialmente não. Eu amei cada adolescente. Cada menina, cada adolescente que estava ali, eu amei de verdade. É interessante isso, né? A princípio eu não quis. Mas Deus, como eu falei, Deus, Ele conhece o nosso coração. É por isso que Ele escolhe. Você se lembra da passagem? Quando Samuel, ele vai, né, buscar Davi. Ele vai encontrar, Deus direciona Samuel para a casa de Jessé. E Deus ainda não tinha falado a pessoa, o nome, mas vai na casa de Jessé, porque um deles é o que eu escolhi. Aí apareceu para Davi os bonitões, os fortes, e aquele frozinho foi quem Deus escolheu. Por quê? Deus fala assim para Samuel: eu rejeito Saul. Não tenha dó de Saul, porque eu já rejeitei-a. Até quando você vai ter dó de Saul? Eu já achei um homem segundo o meu coração. É aquele que vai liderar com o coração. É aquele que tem prazer na minha presença. É aquele que vai zelar e que vai fazer o seu melhor. É esse que eu quero. Quando eu comecei, e eu vou te falar hoje, como é difícil a gente ver pessoas chorando. Quantas vezes eu chorei por aqueles adolescentes? Eu não queria, mas quando eu aceitei, eu amei. Jesus Cristo vai dizer para os seus discípulos, interessante, vai dizer para os seus discípulos: eu vos amei e amei até o fim. Você está percebendo? Líder, o missionário, o Senhor Jesus, Ele marcou o seu ministério por esse sentimento. Sabe, aqueles discípulos que eram seus liderados, eles não estavam apenas ali como discípulos, não. Ele vai dizer no capítulo 14 de João: eu não vos chamo mais servo, mas eu vos chamo
você perceba que a sua marca maior deve ser o amor pelos seus liderados. Gente, como é gostoso, né? Você saber que você sentir que você é amado. Você, uma pessoa como um liderado, saber que é amado pelo seu líder, saber que há preocupação com os seus líderes, ou melhor, que os seus líderes têm preocupação com você, sabe? E isso é acolhedor, isso aí atrai, isso aí chama, isso aí fortifica, isso aí fortalece. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E ali, naquela liderança, ainda de adolescente, visitava todos os adolescentes. Todos os dias tinha visita. Faltava um adolescente, eu estava lá. Às vezes falta um adolescente, o líder nem liga, não quer saber. Às vezes morreu alguém na família, às vezes alguém passou mal, e o líder não está sabendo de nada. Às vezes a pessoa está fraca porque, não sei, está passando por alguma tentação espiritual. E a pessoa acaba saindo até da igreja, e o líder não vê não. O líder nem dá conta. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja e muitos líderes não estão atentos que um dia ele vai dar conta de cada alma que Deus colocou nas suas mãos. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Sabe, mas é por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que o maior sinal que deveria haver entre os seus discípulos, que deveria existir entre a igreja, era esse sentimento, era esse amor que deveria unir. Louvado seja o nome de Jesus, porque esse amor, Ele supre todas as necessidades. E por último, quero dizer a importância de nós colocarmos realmente de fato tudo que nós fizemos para Deus, fazemos de coração. Eu me lembro que quando eu fui, já estou terminando porque meu tempo já foi embora. Eu era líder também. Eu passei, irmão, se você pensar numa pessoa, pensa numa pessoa que, pela graça de Deus, me colocou para ser líder de praticamente todos os departamentos da igreja. Até o departamento de missões, né, Júnior? Júnior foi, eu fiz uma conferência missionária lá, pré-conferência, no ministério que era lá em Caxias. Ministrei uma pré-conferência lá, Júnior foi. Mas eu fui líder de integração discipulada, sabe? E quando você fala de liderança, nós estamos falando, irmão, só de preocupação com aquelas pessoas que são seus liderados, mas também com aquelas pessoas que te ajudam na liderança, que são aquelas que estão ali do seu lado, que estendem a sua mão, que compõem a liderança. É você estar conectado sentimentalmente com essa pessoa e espiritualmente com essa pessoa. Porque tanto as pessoas que são lideradas, quanto as pessoas que estão ali te apoiando no papel de liderança, precisa do seu amor, precisa do seu carinho, precisa do seu auxílio, precisa entender que também é amado por ti, que é líder. E aí, Júlio, eu tive, o que aconteceu é rápido, irmãos. Escute. Certa vez eu estava liderando adolescente, eu tinha um casal na minha igreja. E esse casal, botei eles para dar aula. E eles me ajudavam toda segunda-feira tendo aula da integração discipulada. Mas veja bem o papel do liderado, do líder. Teve um dia que eles não estavam na igreja, eu cheguei na igreja, cadê eles? Eu tinha uma conexão com eles. Eu me preocupava com a vida deles. E aí o que o Espírito de Deus fez? Me fez sair do culto, na hora do culto, e ir na casa deles, desse casal. Irmãos, quando eu cheguei na casa desse casal, eu bati na porta. Eles abriram a porta. E eles estavam amuados. Eles estavam tristes. Aquelas pessoas que estavam, aquele casal que estava me auxiliando, que estavam me ajudando, eles estavam tristes, amuados dentro de casa, sem força.
Se eu quero procurar emprego, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro para ir procurar emprego, passagem, dinheiro de passagem, e nem o meu filho. Olha só o que Deus fez, me levou até o casal. Mas por que Deus fez isso? Por causa disso, por causa do coração, por causa dessa conexão espiritual. E quando eu cheguei lá, eu voltei para a igreja, reuni todos os obreiros, e tinha bastante. Recatamos, irmãos, peguei muito alimento que tinha nessa época, tinha muito alimento da igreja, não perecíveis. 2 bolsas de alimento ou 3, na hora. Reuni o pastor, autoridade. Eu na época era diácono, mas tinha autoridade. Pastor, todos os obreiros aqui. Reunimos um valor, irmão, que hoje acho que dá em torno de pelo menos meio salário mínimo. E levamos para aquele casal. E é isso,